pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando, estudando para o vestibular da UEL ou alguma outra prova que é do seu objetivo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula número 9, parte 2, que é sobre as grandes formações vegetais do Brasil, parte 1. Entre nossos objetivos da nossa aula de hoje é falar sobre a floresta da Araucária, ou também conhecida como Mata dos Pinhais. Vamos falar também sobre a Mata dos Cocais, sobre a Caatinga e o Cerrado. Lembrando que nós vamos falar sobre a vegetação, sobre esses determinados pontos, sobre o clima, o relevo e o solo, nós já falamos nas aulas anteriores. Então, vamos só relembrar alguns pontos mais importantes da aula passada, né? Então, a gente viu que as condições climáticas, as condições pedológicas, a altitude e a forma do relevo influenciam a formação vegetal. Isso aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do globo, tá bom? Então, a formação vegetal pode ser caracterizada quanto à sua umidade, quanto às folhas, quanto à sua forma, quanto à sua formação e quanto à variedade de espécie. Lembrando que cada desses pontos estão muito bem especificados, estão muito bem explicados na apostila de vocês. Mas como eu já falei na aula anterior, nós vamos relembrar esses pontos lá na nossa aula número 10, parte 2. As características da vegetação da floresta amazônica é de clima quente e úmido, o que favorece condições de vegetação mais densa, né? É uma das mais densas aqui sobre o território brasileiro. A vegetação lá na floresta amazônica, ela é latifoliada, ou seja, com espécies de grande porte e folhas largas também. Já na Mata Atlântica, ela é estratificada, ou seja, com grandes árvores. E também na Mata Atlântica, ela é a fitogeografia mais desmatada no Brasil. Por quê, pessoal? Temos que voltar lá na nossa aula lá de história, quando a gente vai estudar sobre a colonização brasileira, né? Porque a colonização brasileira, ela teve como característica que começou sobre o litoral em sentido ao interior do Brasil. Por isso, a Mata Atlântica é uma das áreas mais desmatadas do Brasil. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Primeiramente, vamos falar sobre as florestas da Araucária, ou também conhecido como Mata dos Pinhais. Já falei para vocês no começo da nossa aula que pode aparecer um desses dois termos na prova de vocês, mas eles têm o mesmo significado, né? Então, a sua formação, ela tem como característica principal ser fechada e densa, com grandes quantidades de árvores, ou seja, diferentemente do que muitos meios de comunicação, alguns livros eles trazem, né, muito localidades, né, muitos pontos de localidades onde se possui a Mata dos Pinhais. Mas as suas características gerais, ela é fechada e densa. E a sua formação, principalmente, pessoal, ela tem locais com altitudes superiores a 500 metros também. Então, isso é uma característica geral das matas dos pinhais. Também os pinheiros, eles predominam nessas áreas, principalmente as coníferas, né? Então, as coníferas são os pinheiros mais predominantes nessas áreas. As folhas dos pinheiros possuem o formato de agulha. A reprodução ocorre quando as sementes são levadas pelo vento ou também pode ser levada a partir de algumas espécies de alguns pastos, leva de alguma localidade para outra. E a partir daí nós temos a reprodução, né, da Mata dos Pinhais. As coníferas, falando novamente, possuem formato triangular, sendo que no seu topo são as mais estreitas, ponto-agudas e na base mais largas. Então, vocês pensam em um triângulo, daí no caso, né, para vocês estarem guardando bem as características sobre a Mata dos Pinhais. Então, na sua base, nós temos, ela é mais largas, né, e no seu topo, ela é mais estreitas, são ponto-agudas. Uma característica para vocês estarem lembrando bastante quando se pedir as condições das matas dos pinhais, vocês lembram o quê? Do pinheirinho que nós enfeitamos durante o Natal. Então, os pinheirinhos, né, que a gente enfeita durante o Natal, ele tem como características gerais, lembra-se muito, né, das características gerais da Mata dos Pinhais. Também as matas dos pinhais, né, ou seja,
Os pinheiros, eles têm como uma característica também que durante o inverno, quando tem a precipitação de neve, quando ocorre a precipitação de neve, a neve não fica acumulada sobre o pinheiro, por causa das suas folhas, como mesmo eu coloquei aí, pontagudas, né? Então, elas não permitem, daí, no caso, que se acumula, né, a neve durante a precipitação de neve nos pinheiros também. Bom, o clima na região da Mata dos Pinhais, ela é subtropical. As estações de ano, como a gente já estudou anteriormente, elas são bem definidas, ou seja, o inverno ele costuma ser frio, com geadas e até mesmo neve, e o verão é de temperaturas amenas para mais quentes. Então, é menos para mais quentes, não chega a ser na sua totalidade quentes, né? Infelizmente, a gente sabe que a Mata dos Pinhais ela está em extinção, né? Teve uma grande degradação ao longo do tempo, para o que? Surgimento de algumas cidades, então desmataram algumas localidades também, e para a expansão agrícola também, né? Apesar de haver hoje em dia leis federais, estaduais, até mesmo municipais, que protegem essas áreas, mas sabemos, né, que infelizmente não é assim que ocorre. Continua-se sim tendo também o desmatamento da Mata dos Pinhais. Uma outra característica também é o cultivo, né, dos pinheiros, ou seja, da Mata dos Pinhais, para fins industriais principalmente. Ou seja, é uma característica econômica da região sul do país, daí no caso, né? Ou seja, planta-se, né, os pinheiros em algumas localidades, daí no caso, e depois eles vendem para as indústrias, para estarem fabricando principalmente os móveis. Mas, infelizmente, nessa produção de pinheiros, ela demora muito tempo, na média em 16 anos. Ou seja, se você for plantar um pinheiro hoje em alguma localidade para você estar vendendo para alguma indústria, só daqui a 16 anos é que você vai estar vendendo esta madeira. Por isso que ainda nós temos muito desmatamentos ilegais, principalmente aqui falando sobre as matas dos pinhais. Então as pessoas ainda, né, muitas indústrias ainda desmatam essas áreas, porque é uma das melhores madeiras para se construir os móveis. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês o mapa da localização sobre a Mata dos Pinhais, tá bom? Então, aqui em verde, neste mapa, vocês podem estarem vendo aonde que se localiza daí a Mata dos Pinhais, né? Então, nós temos aqui principalmente sobre norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul São Paulo e sul de Minas Gerais. Então, essas são as localizações onde nós temos as principais áreas de preservação da Mata dos Pinhais. Esse mapa é de 2018, tá bom? Não consegui encontrar um mapa mais atualizado. E na outra imagem, né, acho que vocês já viram já nos meios de comunicação ou em livros, uma imagem da Mata dos Pinhais, ou conhecido como o pinheiro também. Essa aqui é o pinheiro, né, principalmente conhecido aqui no estado do Paraná. Quando vocês forem estudar na UEL, passear na UEL, vocês vão ver muito deste pinheiro no campus da UEL, né? Então, é muito comum lá também. A outra formação vegetal que nós vamos ver agora é sobre a Mata dos Cocais. Ou seja, a Mata dos Cocais ela é considerada uma floresta secundária. Mas por que ela é considerada uma floresta secundária? Porque ela é uma mata de transição. Mas a sua transição, onde que ela se localiza? Bom, entre os biomas da Amazônia, fica a oeste, a Caatinga a leste e Cerrado ao sul. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco um mapa da localização da Mata dos Cocais e ficará mais visível, né, essas localizações entre os biomas, né, para vocês entenderem melhor essa transição, né, que é da Mata dos Cocais. O ecossistema também da Mata dos Cocais ela é muito importante, principalmente para o extrativismo vegetal. Ou seja, o extrativismo vegetal ela é importante para as várias famílias, ou seja, para a renda dessas famílias, né? Ajuda na sua sobrevivência. Mas, infelizmente, como nós sabemos, a Mata dos Cocais também está entrando em extinção.
principalmente pelas queimadas e também pelo avanço das atividades agrícolas naquelas localidades, né? Então, estão desmatando muitas dessas áreas e está prejudicando muitas famílias na sua renda, na sua sobrevivência. Na apostila de vocês tem algumas outras características sobre as matas dos cocais e também, como eu coloquei aqui nesse slide, algumas espécies de aves, né, muito importantes para aquelas localidades também, para a sobrevivência dessas espécies, né, que também estão ameaçadas de extinção. Outras características da mata dos cocais que a gente pode também estar trazendo para vocês estarem compreendendo melhor é a zona delas, o que? Na sua forma de relevo. Quais são as formas de relevo que nós temos nessas áreas? Então, nós temos as planícies, nós temos as depressões e também nós temos os planaltos nessas localidades. Olha só, uma área não muito extensa, mas nós temos 3 tipos de relevo. Nós temos as planícies, as depressões e também nós temos os planaltos. Já a sua estrutura rochosa, ela é formada principalmente por rochas cristalinas, né? E sedimentares, né? A sua vegetação, ela registra também grandes formações de florestas, denominadas principalmente por palmeiras, né? Ou seja, as matas dos cocais também você pode estar encontrando este termo, né? As palmeiras também. O que são folhas grandes e também finas também. Já sobre o clima, a gente já viu isso em algumas outras áreas, né? Na mata dos cocais, nós temos 3 tipos diferentes de climas. Nós temos o equatorial úmido, nós temos o tropical semi-úmido e nós temos o tropical semiárido. Mas por que, professor, que nós temos esses 3 tipos diferentes de climas nessas localidades numa área muito pequena? Por ela estar numa área de transição, porque nós temos a Amazônia, que nós temos o clima equatorial, nós temos a Caatinga, daí no caso, que nós temos o tropical semiárido e nós temos o Cerrado, daí no caso, podemos classificar essas localidades como tropical semi-úmido também. Aí, pessoal, eu apresento para vocês 2 imagens, né? A primeira imagem aqui é da mata dos cocais, né? Acho que é muito conhecido também, vocês já viram, principalmente nos meios de comunicação ou em livros, né? Durante o ensino médio, né? Eles traziam essas imagens e aqui a localização para vocês estarem entendendo melhor. Então, aqui onde está marcado, né? Nesse preto mais escuro, é a localização da mata dos cocais. Então, fica principalmente sobre o Maranhão e Piauí. Então, aqui nós temos aqui a floresta amazônica, daí no caso, né, como eu já disse. Aqui nós temos a Caatinga, daí no caso, nós temos a Caatinga, e aqui nós temos o Cerrado, olha só. Oeste, nós temos a floresta amazônica. Sul, nós temos o Cerrado. E a leste, nós temos a Caatinga. As características que eu falei para vocês anteriormente. Por isso que ela é considerada uma área de transição, né? Uma área vegetal de transição, porque ela fica entre 3 grandes biomas brasileiros: a Amazônica, o Cerrado e a Caatinga. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora a terceira característica sobre as formações vegetais do Brasil. Vamos ver agora a Caatinga. Bom, a Caatinga, pessoal, ela é um bioma exclusivamente brasileira. Ela compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região nordeste brasileira. Também é o bioma que é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característico do clima semiárido, ou seja, a vegetação ela precisou se adaptar àquela localidade para ela conseguir se sobreviver pela falta de precipitação. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca principalmente. A flora da Caatinga é bastante diversificada, apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas aproximadamente, né? E a vegetação da Caatinga ela apresenta 3 estratos, ou seja, 3 tipos, né, principalmente. Então, nós temos, em primeiro, arbóreo, que é uma espécie que variam de 8 a 12 metros de altura. Depois, nós temos arbústivo, que são espécies que variam de 2 a 5 metros de altura. E o herbáceo, com espécies abaixo de 2 metros. Entre as características gerais, pessoal, elas ficam entre 2 a 5 metros. Então, nós temos a vegetação dela, ela é média, né? Não temos tanta quantidade, né,
de arbóreo, daí no caso, né, que é de 8 a 12 metros. Porém, é muito bom estar passando para vocês essas 3 características, porque pode aparecer esses 3 termos na prova de vocês também, tá? Entre outras características que nós podemos trazer sobre a caatinga, que eu acho muito importante para mim estar apresentando a vocês, pessoal, é que os galhos, né, eles são retorcidos, além de possuir o seu solo raso e também pedregoso também. Então, o solo não é uma das melhores características dessa região da caatinga também. Então, por isso que algumas áreas da caatinga, já alguns cientistas, como nós já falamos em algumas aulas passadas, pode se tornar no futuro um deserto, por ser um solo, né, raso e pedregoso principalmente, né? O bioma também, nós temos algumas localidades, a presença de ervas e de cactos, né? Os cactos são muito comuns quando a gente acaba buscando nas redes de comunicação, nos computadores, né? Enfim, no Google principalmente, né? A gente busca imagens, né, sobre a caatinga. Então, já o Google já vem com aquelas imagens também que a gente vê em livros didáticos, que já vem os cactos mostrando como uma característica da vegetação da caatinga. Mas nós também temos as árvores, né, de 2 metros em média, 5 metros em médios, como eu falei anteriormente. Então, é muito comum os cactos. Os cactos são uma das espécies mais resistentes à seca também na região da caatinga, né? Ela consegue se preservar aquela cor mais verde, mesmo em períodos, em anos, faltando muito líquido no solo, né? Faltando muita umidade. Então, mesmo assim, ele consegue reter muita umidade para a planta estar se sobrevivendo durante este período longo de falta de chuva, né? De estiagem, daí no caso. As áreas mais elevadas da caatinga, ela se encontra principalmente sobre o litoral, né, próximo ao litoral, o que faz dessas áreas serem mais úmidas. Essas áreas mais úmidas nós temos uma vegetação um pouco mais densa, né, e essa área também ela é conhecida como agreste também, ou seja, são áreas mais próximas ao litorais, que recebem mais umidade durante o ano e tem maior quantidade de precipitação. E por isso nós temos uma vegetação um pouco mais presente nessas localidades, quando a gente compara mais no interior da caatinga. E outro também, exemplos que eu acho muito importante estar apresentando para vocês estarem fazendo uma prova de vestibular um pouco mais tranquilos, que são os elementos característicos da vegetação da caatinga. Alguns eu já falei, mas eu vou reforçar que eles são muito importantes, como por exemplo, as árvores, elas têm pouca ou nenhuma quantidade de folhas. Por quê? Para preservar a sua sobrevivência e para também não haver o processo também de evapotranspiração das folhas, né? Então ela não perde muita quantidade de águas também. Os galhos, eles têm de ser tortuosos, os troncos retorcidos e muitos resistentes, grande quantidade de espinhos, principalmente os cactos, né? Mas algumas árvores também nós temos espinhos na região da caatinga. Os caules são grossos também e as raízes são profundas para ela conseguir captar a água do subsolo, daí no caso ela poder estar sobrevivendo a grandes períodos de estiagem. Aqui eu apresento para vocês 2 imagens da caatinga. Daí, então, eu tenho a primeira, como eu mesmo disse, são árvores de médio porte, daí no caso, principalmente até 5 metros de altura, que, como vocês podem ver nessas imagens, elas não apresentam folhas. Caso volte a ter a precipitação, essas folhas tendem a voltar novamente. Então, as folhas elas renascem, elas brotam novamente com a volta do solo mais úmido. E ao lado, pessoal, nós temos os cactos. Olha só, os cactos a gente pode perceber que são mais verdes, né? Verdeados. Como mesmo eu disse, por apresentar uma característica local que ele consegue reter mais umidade, né? Mais líquido, né? Para ele estar se sobrevivendo durante esse grande período de estiagem que pode durar até anos.
E o próximo, pessoal, eu tenho aqui o mapa da localização do bioma da Caatinga. Então, como mesmo já disse, né, 70% está sobre a região Nordeste e nós temos também um pouco também sobre a região norte de Minas Gerais. Caminhando para a nossa última característica da aula de hoje, vamos falar sobre o Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como savana brasileira. Então, na sua prova, pode aparecer esses dois termos, que significam a mesma coisa, Cerrado, que nós vamos apresentar agora para vocês, e pode aparecer também como savana brasileira, que eles vão estar falando, né, ou informando sobre o Cerrado. Então, fica muito atento na sua prova entre esses termos que possa aparecer. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial de aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Existem alguns outros biomas ameaçados e o Cerrado é considerado o segundo mais, principalmente por causa das queimadas e pela expansão agrícola. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os campos limpos, a formação de florestas densas e como os cerradões. Então, nós temos essas características no cerrado. Então, ele pode ter, em algum momento, campos limpos, pode ter a variação de florestas densas e também pode ter alguns momentos dos cerradões. No Cerrado, há 11 principais tipos de vegetação que estão distribuídos em alguns grupos, como as formações savânicas, nós temos as florestais e as campestres também. Ela é distribuída em dois estratos, ou seja, em duas características, né? Nós temos o estrato lenhoso e o estrato herbáceo. O lenhoso, pessoal, eles são compostos por árvores longas e arbustos. Já o herbáceo são compostos por ervas subarbustos. Outras características que eu acho importante estar passando para vocês, que não tem aqui no slide, também não tem na apostila, é que o solo no Cerrado ele é muito pobre, daí no caso, né? Em poucos nutrientes, o que faz eles ter como uma característica de ser ácido, ou seja, é baixa fertilidade, né? E possui grande concentração também de ferro e alumínio. Por isso que algumas áreas do Cerrado, daí no caso, os agricultores, né, eles vão lá, desmatam uma determinada área, eles acabam plantando algumas culturas naquelas localidades, mas ao passar do tempo, o solo começa a não ter grande produtividade, né? Ou seja, as plantas não têm grande produtividade pelas características do solo, né? Para o solo voltar a ter fertilidade, você tem que utilizar muitos insumos agrícolas, o que faz ser muito caro, daí no caso, e acaba não compensando. E a partir daí, alguns agricultores, eles acabam abandonando aquela área e depois eles vão e desmatam algumas outras áreas. Mas, infelizmente, toda aquela localidade, ou grande parte daquela localidade, os solos são muito pobres em nutrientes, né? Então, não adianta ficar desmatando várias áreas, abandonando, desmatando, que não vai adiantar, porque é uma característica do solo daquela localidade também. Como mesmo disse, né, os solos do bioma do Cerrado, eles caracterizam pela sua profundidade, ou seja, são solos profundos, drenagem por serem antigos, né, ou seja, tem uma grande quantidade de drenagem, porque são datados no período terciário. Os solos também daquelas localidades, eles possuem cor avermelhada também, são porosos e permeáveis, portanto, sofrem intensos processos de lixiviação, ou seja, é uma lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais, o que faz o solo ser mais pobre ainda. Além de nós termos essa característica do solo ser pobre em nutrientes, né? Também nós temos a característica de ter a lixiviação, o que acelera o processo também daquelas localidades
do solo serem cada vez mais pobres e não sendo adequados para a agricultura. Mas sim, nós temos que deixar aquelas áreas, né, como elas estão hoje no presente, ou seja, a partir da grandes parte da sua vegetação. E uma característica muito comum lá do cerrado, pessoal, também é que as cores encontradas lá no bioma, ou seja, na sua vegetação, elas tendem a ser verde, amarelo e tons amarronzados, principalmente. Isso, pessoal, é em razão da vegetação estar o quê? Em constante incidência do sol, ou seja, a forte incidência solar faz a vegetação ter essas três cores, né? Então, é uma característica muito comum daquela localidade. Aí, pessoal, apresento para vocês agora duas imagens, né? Nós temos uma imagem que é uma fotografia, ou seja, a característica lá da região do Cerrado, ou seja, olha só, as árvores elas são completamente retorcidas, né, no caso, né? E aqui nós temos o mapa da localização do bioma do Cerrado. Ou seja, ele vai desde a região do Centro-Oeste, aqui sul aqui de São Paulo e vai até a região do Nordeste, né, chegando até o estado do Maranhão. Bom, pessoal, hoje foi uma aula mais longa, né? Nós vimos várias características, né? Entre elas, nós vimos a floresta da araucária, ou também conhecido como Mata dos Pinhais, que tem como característica principal da sua formação vegetal, que os pinheiros possuem formato de agulha. A reprodução ocorre quando as sementes são levadas pelo vento ou por alguns pássaros, né? O que fazem o quê? Reproduzir outras matas dos pinhais naquelas localidades. Já na Mata dos Cocais, a gente viu que ela é considerada uma floresta secundária e também ela é considerada uma mata de transição, né? Por ficar naquelas vertentes, né? Entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. A Caatinga, as principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos que apresentam espinhos, folhas que caem no período da seca. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, né, que compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região nordestina. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é considerado também como a savana brasileiro. Eu friso muito isso, pessoal, porque esses tipos de questões, savana brasileira, fazendo uma relação sobre o Cerrado, ela é muito presente nos vestibulares, tá bom? Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade, grande potencial aquífero, no entanto é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado de extinção, né? Primeiramente pelas queimadas e segundo pela expansão agrícola. Bom, pessoal, finalizamos as nossas aulas de hoje. Então, na nossa próxima aula vai ser a unidade 10, a parte 1. Nós vamos dar continuidade a este assunto, mas vai ser a parte 2. Nós vamos ver sobre o Pantanal Mato Grossense, nós vamos ver o que são campos e nós vamos ver as principais características do manto. Como é de costume, eu deixei para vocês 3 exercícios lá na sala do Class para vocês estarem resolvendo. Veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Se caso seja necessário, entre em contato comigo pelas redes sociais ou por e-mail. E não deixe de ler a sua apostila e de fazer os exercícios também da apostila. Dúvidas? Me mande mensagem que eu estarei disposto a ajudar cada um de vocês. Abraço, se cuidem, continue estudando para vocês estarem passando no vestibular e até mais. Tchau, pessoal!